Olá pessoal, vamos agora falar da distância entre dois pontos e vamos ver o terceiro caso. O terceiro caso é quando o segmento AB não é paralelo a qualquer um dos eixos coordenados. Ou seja, o segmento AB não é paralelo ao eixo X e nem é paralelo ao eixo Y. Ou seja, ele é inclinado conforme está na figura aqui. Então, calcular a distância entre esses dois pontos A e B, ou seja, a distância daqui para cá, já não é simplesmente calcular a diferença entre YA e YB e nem de XA com XB. Por quê? Esse tamanho aqui, né, de A para B, ele é maior do que esse aqui e do que esse outro aqui, né? Mas aí a gente observa que nós temos aqui a figura de um triângulo. E esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque esse ângulozinho aqui é um ângulo de 90 graus. Então, o que eu quero calcular aqui, nesse triângulo retângulo, na verdade, é a hipotenusa. Essa distância de A para B é a famosa hipotenusa. Hipotenusa do triângulo retângulo. Para desenhar, para calcular a hipotenusa do triângulo retângulo, basta que a gente utilize o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Temos aqui, vamos elevar aqui, assim está bagunçando. Aqui, isso. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: o triângulo aqui ele é retângulo, porque esse ângulo aqui ele é de 90 graus. O lado C, esse lado aqui, é chamado de cateto. Esse outro lado aqui também é cateto. E o lado maior é a nossa hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Então, vamos lá continuar a nossa explicação. Então, veja aqui. Nós temos um triângulo retângulo, queremos calcular a hipotenusa no triângulo retângulo. Porém, se vocês observarem, o segmento AP ele é paralelo ao eixo X. O segmento AP ele é paralelo ao eixo X. Se você observar, o segmento BP ele é paralelo ao eixo Y. Então, o segmento BP e o segmento AP, eles ambos são chamados de catetos. Catetos do triângulo retângulo. E se são os catetos, né, a gente observa o seguinte: já que o segmento AP é paralelo ao eixo X, então a distância entre A e P é dado por módulo de x de A menos x de B. Já que o segmento BP ele é paralelo ao eixo Y, então o cálculo da distância dele é módulo de YA menos YB, conforme a gente havia calculado nos dois casos anteriores, né? Então aqui a gente está vendo que a distância entre os pontos A e B, ele corresponde à hipotenusa, conforme a gente já falou anteriormente. Hipotenusa do triângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a distância de A para B ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? Nós temos aqui o cateto AP, né, que é a distância de XA até XB. Ele vai ser módulo de XA menos XB, né? Isso aqui ao quadrado, mais o outro cateto é o cateto que vai de B até P, ou seja, a distância de B até P. A distância de B até P está aqui, né?
ela é o módulo de YA menos YB, isso tudo ao quadrado, certo? Então, como essas duas parcelas aqui estão em módulo, né? Quando eu elevo esse número ao quadrado, então ele é sempre um número positivo. Então, já que módulo é sempre um número positivo, e quando eu levar esse resultado aqui ao quadrado também sempre resulta um número positivo, então aqui nesse caso eu posso tirar o módulo sem problema de dar cálculo errado. Então, o que a gente vai ter aqui? Que a distância de A até B ao quadrado vai ser igual a, entre parênteses, xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb também ao quadrado. Então, o que nós temos? A distância de A até B ao quadrado, se eu quero calcular ela sozinha, né, então eu tiro a raiz quadrada do outro lado. Ou seja, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, né? Tiro a raiz quadrada disso aí. Então, aqui, a distância entre os pontos A e B, no caso de o segmento AB não ser paralelo a nenhum dos dois eixos, está aqui, certo? Então, nessa formulinha aqui, que a gente acabou de ver, né, nós demonstramos ela aqui, mostramos como se faz. A gente não precisa fazer esse cálculo toda vez, basta conhecer o cálculo, a formulinha aqui, e você consegue calcular. Mas o que significa essa outra forma aqui de conta? Lembre-se que ΔX ou ΔY, ele corresponde à variação, né? Ou seja, um valor, uma variável, inicialmente ela tem um valor e depois de um tempo ela tem outro valor, e portanto, né, a diferença entre esses valores é a variação. Então, o que nós temos aqui é que ΔX é igual a diferença entre o XA e XB, XA menos XB. E o ΔY é a diferença entre YA menos YB. Então, a única diferença é essa. Então, esse ΔX aqui ao quadrado, na verdade, ele é o XA menos XB ao quadrado, e o ΔY aqui ao quadrado é o YA menos YB ao quadrado. Ok? Vou mostrar alguns exemplos para vocês agora no GeoGebra de como a gente calcula a distância entre dois pontos, neste caso aqui. Olá pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo clássico do Teorema de Pitágoras, que é o seguinte. Vamos aqui desenhar 3 pontos. Vamos desenhar um triângulo aqui. Esse nosso triângulo aqui, né, ele tem catetos medindo 4 e cateto medindo 3, é conhecido como um triângulo retângulo. Vamos ver aqui a medida do ângulo dele aqui. Então aqui, ó, observe que o ângulo formado aqui é de 90 graus. Então, como a gente calcula isso aqui? Então, veja que a distância entre esse ponto A aqui e esse ponto aqui, AC, a distância é igual a 4, conforme já tinha mencionado. A distância aqui entre esse ponto aqui e esse, a distância entre B e C é 3, né? Então, esse triângulo aqui é formado por um trio de números pitagóricos, né? Se eu não me engano, o nome é esse. Então, a distância entre A e B aqui vai ser igual a 5. Por quê? 5 ao quadrado dá 25, que é o quadrado da hipotenusa. Vamos aqui. O quadrado de 4 é 16. O quadrado de 3 é 9. 16 mais 9 dá 25. Então, de fato, a distância entre o ponto A e B aqui é igual a 5. Se a gente for usar a fórmula, vai dar o mesmo resultado, né? O que a gente vai fazer? O x de A
menos o x de c. Então, 0 menos 4 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Aí, mais o y de b, que é 3, menos o y de c, que é 0. Então, 3 menos 0 dá 3. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16 dá 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós temos aqui um exemplo do cálculo da distância entre dois pontos, usando a formulinha ou usando aqui o GeoGebra. Bom estudo a todos!